Ele já acordou e verificou o seu glicosímetro e se perguntou por que seu nível de açúcar no sangue em jejum é superior à era de se esperar, caso ele não tivesse comido nada por horas. Para milhões de pessoas que vivem com diabetes, amanhã é o momento mais crítico, parte desanimadora do dia. Você. Ele acorda, verifica seu medidor e o número. É mais alto do que eu esperava. Então você não ingeriu nada. Por que esse número está aumentando? Isso acontece porque seu fígado está liberando glicose armazenada, o hormônio. O cortisol está aumentando e seus músculos, eles ainda estão em modo de repouso, então que a insulina não funciona como deveria. Esse fenômeno é conhecido como amanhecer. É uma das principais razões para o frustração matinal. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Notícias. 3 alimentos muito simples, que pode ocorrer ao acordar, pode interromper essa reação em cadeia em questão de minutos. Esses alimentos, eles ativam as vias de absorção de açúcar. Em seus músculos, eles diminuem liberação de glicose do fígado, calma apetite matinal, achatar o primeiro pico do dia e melhorar a sensibilidade. Os níveis de insulina aumentaram consideravelmente, tudo com um hábito simples logo pela manhã amanhã. Hoje, com saúde perfeita, você descobrirá exatamente como esses 3 poderosos alimentos matinais transformam seu glicemia em jejum, sua energia, seu apetite e ainda assim forma a maior parte do pessoas com diabetes jamais imaginariam isso. Em primeiro lugar na lista, amêndoas. A maioria das pessoas pensa em amêndoas como um lanche simples e saudável, mas para um corpo com diabetes, especialmente pela manhã, eles atuam como um sistema de estabilização, feito de glicose completamente natural. Quando você se levanta, os níveis de cortisol são naturalmente mais elevados. O fígado libera glicose adicional. Corrente sanguínea e seus músculos são em modo de repouso, onde eles não estão absorvendo o açúcar em um eficiente. É por isso que o açúcar em o jejum muitas vezes dificulta a perda de peso. No entanto, as amêndoas mudam isso. Processo no momento em que eles entram seu sistema digestivo. Sua combinação única de magnésio e gorduras monoinsaturadas, proteína vegetal e os antioxidantes começam a funcionar. Ativação imediata das vias CLAT4, que são as pequenas portas de transporte que ajudam a carregar o açúcar do sangue para os músculos, até mesmo antes de tomar o café da manhã. Esse mecanismo é vital, pois permite que seus músculos usam a glicose de forma mais eficaz, sem depender de grandes quantidades de insulina. Isso significa que seu corpo começa a usar a glicose mais cedo, a insulina torna-se mais eficiente e seus níveis de glicose em jejum começam a diminuir naturalmente com o tempo. Pesquisas mostram que as pessoas que comem amêndoas pela manhã podem apresentar um nível de glicose significativamente mais pós-planetário baixa, menor demanda de insulina e uma energia muito mais estável durante o dia todo. Do ponto de vista nutricional, uma pequena porção de aproximadamente 23 amêndoas fornece uma excelente dose de proteína vegetal, gorduras protetoras para o coração, juntamente com fibras, dietético e apenas uma quantidade muito pequena de carboidratos naturais eles são digeridos lentamente. Essa pequena porção fornece magnésio, vital para a função nervosa e a ação da insulina, juntamente com vitamina E e antioxidantes como as catequinas, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo em suas células. O magnésio, em particular, é um mineral que muitas pessoas com diabetes são deficientes e sua contribuição é essencial para melhorar a resposta celular à insulina. O índice glicêmico de amêndoas é extremamente baixo porque eles praticamente não contêm açúcar digerível. Mais importante ainda, sua carga glicêmica também é insignificante, o que isso significa que eles não elevam o nível de açúcar no sangue por si só. Em vez disso, reduzir o impacto do açúcar qualquer alimento que seja consumido então, ao retardar a digestão, melhorar a velocidade de esvaziamento de estômago e hormônios ativadores que são compatíveis com insulina, como o GLP-1. Mas o que torna as amêndoas particularmente poderoso pela manhã é a forma como eles influenciam os hormônios que controlam o apetite e desejos. Ao comê-los logo após acordar,
Eles ajudam a reduzir a grelina, o hormônio, o que o faz sentir fome e aumenta a leptina, o hormônio da saciedade. Aquela que as pessoas com diabetes, eles frequentemente enfrentam dificuldades devido à resistência à insulina. Só essa mudança pode reduzir o desejo de comer em excesso mais tarde no dia e estabiliza o desejo de evitar esse ciclo picos perigosos de açúcar no sangue pela manhã, fome repentina e consumo constante de lanches. As amêndoas também ajudam a acalmar inflamação no corpo, isso se traduz em menos sintomas de neuropatia, melhor circulação sanguínea nas pernas e pés e energia mais constante. No fígado, as amêndoas ativam o AMPK, o interruptor de burning do gordura, que também reduz a liberação de glicose armazenada. É por isso que muitas pessoas percebem que os níveis de açúcar no sangue em jejum começam a diminuir lentamente após algumas semanas de adicionar amêndoas à sua rotina manhã. A ativação da AMPK melhora a condição de fígado gorduroso, reduz o triglicerídeos, auxilia o colesterol HDL, o bom, e melhora a sensibilidade à insulina, resultando em curvas de níveis de açúcar no sangue mais moderados durante todo o período do dia. Amêndoas também. Fornecer arginina, um aminoácido que dilata os vasos sanguíneos, melhora a produção de óxido nítrico e otimiza o fluxo sanguíneo para o coração, o cérebro e membros. Um benefício essencial para quem lida com danos, problemas no sistema nervoso ou circulatório. O alto teor de magnésio melhora a condução nervosa, relaxamento muscular e ajuda a prevenir cãibras dolorosas nas pernas, que esses sintomas costumam ser sentidos ao acordar. Benefícios surpreendentes das amêndoas é a sua capacidade de melhorar a saúde, digestão por meio da alimentação das bactérias, amigo do intestino. Essa fermentação de fibras produz ácidos graxos de cadeia curta, AGCC, como butirato, que são cruciais. Esses AGCs otimizam a sensibilidade à insulina e reduzir a inflamação. A conexão metabólica intestinal é uma dos preditores mais fortes de progressão do diabetes, e as amêndoas ajudam a proteger esse sistema, naturalmente. Um fato interessante para uma saúde ideal, coma amêndoas antes do café da manhã pode reduzir significativamente o impacto de glicose da sua próxima refeição. O efeito da segunda refeição, significa que os benefícios metabólicos de amêndoas que você consome pela manhã, eles estendem isso até mesmo ao almoço, ajudando a achatar esses picos. E aqui existe um mito que precisamos esclarecer. As pessoas acreditam que amêndoas torradas, eles perdem seus nutrientes, mas a verdade é que as amêndoas são ligeiramente, a torrada mantém praticamente o mesmo valor nutricional que os alimentos crus possuem e, em alguns casos, a disponibilidade até aumenta de antioxidantes. Para uma receita matinal simples, experimente isto. Pegue sua porção por volta das 23 horas amêndoas e consuma-as de 15 a 20 minutos antes do café da manhã. Isso ativa a via GLAT4, diminuindo a velocidade da reação. Digestão, estabiliza a liberação de insulina e prepara seus músculos para absorver mais açúcar eficiente. Um lembrete importante: as amêndoas são muito nutritivas, então evite comer em excesso. Limite-se à porção matinal, recomendada para alcançar níveis estáveis de açúcar no sangue sem excesso de calorias. Justo quando você acha que as amêndoas fizeram o suficiente para estabilizar seu nível de açúcar. De manhã, outra noz intervém com o controle do apetite e o poder de ativação de insulina ainda mais intensa. E, surpreendentemente, é um dos mais acessíveis que existem e, ainda assim, um dos mais subestimados para o achatamento do glicose pós-prandial. Se este vídeo ele está ajudando, peço-te do fundo do meu coração que clique no botão gostei e inscreva-se. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo gratuito e de alta qualidade. Obrigado. Em segundo lugar na lista, amendoins ou amendoins. Amendoins podem parecer comum, mas dentro de um corpo com diabetes, especialmente logo ao acordar, de manhã, eles se comportam como um botão de reinicialização metabólica, enquanto maioria das pessoas toma um café da manhã rápido e reforçado.
De carboidratos, um pequeno punhado de amendoim consumido antes do café da manhã pode mudar completamente a forma que seu corpo lida com o açúcar durante nas horas seguintes. Quando você acorda, sua sensibilidade à insulina está em seu nível mais baixo, cortisol está alto e fígado libera glicose adicional. Isso cria o pico matinal típico que as pessoas veem isso no medidor. Amendoins. Eles intervêm no momento certo. Gorduras, aminoácidos, magnésio e os polifenóis que eles contêm começam para retardar a absorção de glicose, moderando o esvaziamento do estômago e ativando a absorção de açúcar no músculos através dos caminhos glaciais. Pesquisas mostram que um lanche matinal de amendoim pode reduzir perceptivelmente os picos de açúcar após das refeições e mantenha o açúcar em o fluxo sanguíneo. Ficou mais lento durante várias horas. Isso faz com que os amendoins sejam um dos alimentos matinais mais eficazes e acessível para pessoas com diabetes. Do ponto de vista nutricional, uma pequena porção, cerca de 28 a 30 unidades, oferece uma grande quantidade de proteína vegetal, gorduras saudáveis e fibras. Eles fornecem niacina, magnésio, cobre, zinc, vitamina e folato. Os nutrientes, dão suporte às vias energéticas, proteção nervosa, metabolismo de gorduras e reparo celular, todos essenciais para quem vive com diabetes. O índice glicêmico do amendoim é extremamente baixo, o que significa que praticamente não causam aumento em açúcar no sangue e combinação de uma maneira segura de acompanhar qualquer café da manhã. Este perfil de baixo e alto teor de carboidratos são as gorduras que criam o efeito de segunda refeição, permitindo ao amendoim reduz significativamente o impacto do açúcar no sangue e carboidratos que são consumidos posteriormente. Uma das maiores vantagens de consumir amendoins pela manhã são a forma como eles influenciam nos hormônios do apetite. Por que as pessoas com diabetes têm dificuldades contra os desejos matinais e a fome? O amendoim ajuda a controlar os carboidratos. Para reduzir a grelina, o hormônio de fome e aumento de peptídeos e GLP-1, que cria um forte sentimento de saciedade. Só esse efeito pode reduzir o desejo de comer em excesso, e isso facilita a evitação alimentar, mais açucarado mais tarde no dia. O amendoim também contribui para a saúde do fígado, ativando a AMPK, a interruptor metabólico que reduz o armazenamento de gordura e melhora a sensibilidade à insulina. Muitos pacientes com fígado gorduroso consultam uma melhora nos seus níveis de açúcar manhã seguinte há algumas semanas, ao adicionar amendoim ao seu café da manhã, o que demonstra seu efeito curativo no nível interno. Esse processo ajuda o fígado a parar de liberar tanto excesso glicose, que é o que desencadeia o pico glicemia em jejum. No coração e nos vasos sanguíneos, o amendoim atua como um protetor natural. Suas gorduras monoinsaturadas e o A-arginina ajudam a aumentar o óxido nítrico, otimizando a circulação e apoiando uma pressão arterial mais alta saudável. Estudos mostram que o consumo regular de amendoim pode reduzir o colesterol LDL ruim, aumentar bom HDL e reduzir o triglicerídeos. 3 marcadores, fatores importantes que tendem a piorar com a idade de diabetes. Antioxidantes no amendoim, incluindo o resveratrol, ajuda a reduzir a inflamação e o estresse oxidativas, tornando-as especialmente benéfico para pessoas que eles lidam com dormência, formigamento, neuropatia, fraqueza nas pernas ou cicatrização lenta. Além disso, sua riqueza em vitaminas do complexo B, particularmente a niacina, contribui para melhorar a condutividade, reparação de nervos e células. Suporte crucial para a neuropatia. Um fato curioso sobre a saúde plena, apesar do nome, os amendoins não são tecnicamente maluco, mas leguminosas, mas o corpo reage metabolicamente para eles do mesmo a forma como reage às nozes verdadeiro. Sua estrutura nutricional única os torna especialmente eficaz no achatamento picos matinais de glicose. E aqui está um mito que precisamos esclarecer. Muitas pessoas acreditam que amendoins, eles têm gordura demais para as pessoas com diabetes, mas a pesquisa mostra o oposto.
Gorduras. Os compostos saudáveis presentes no amendoim protegem a saúde do coração. Eles reduzem a inflamação e melhorar visivelmente o controle da glicose após refeições. O segredo é escolher amendoim. Torrado a seco, sem sal ou levemente saboroso, sem adição de óleos ou açúcar. Para uma rotina matinal fácil, experimente. Este método simples. Coma sua pequena porção de amendoim. Torrado a seco 10 a 15 minutos antes do café da manhã. Isso prepara o seu sistema de insulina, retarda a absorção de carboidratos e evita um pico ao começar a comer. Como dica geral de saúde, você pode misture seus amendoins com uma xícara de café sem açúcar, já que o café também foi demonstrado que ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina a curto prazo. Um lembrete: limite-se à porção da manhã. O amendoim é muito nutritivo e o controle de porções garante níveis estáveis de açúcar no sangue sem calorias desnecessário. Agora que os amendoins provaram quão poderoso é um simples gesto, algumas medidas para reduzir os picos matinais, chegou a hora de analisar a noz, que funciona de forma ainda mais lenta e profunda, liberando gradualmente seus benefícios por horas. Terceiro na lista: nozes pecan. As nozes pecan podem ser macio, amanteigado e reconfortantemente doce, mas por dentro de um corpo com diabetes, especialmente de manhã, eles se comportam como um estabilizador de liberação metabólica lento, ao contrário dos carboidratos, corredeiras que atingem a corrente sanguínea. As nozes pecan são digeridas em minutos, ativando gradualmente uma cadeia de respostas hormonais que mantém o controle do açúcar no sangue durante horas. Ao acordar, seu fígado está bombeando ativamente glicose para lhe fornecer energia matinal. Mas para pessoas com diabetes, esse processo natural pode aumentar excesso de açúcar com o estômago vazio. As nozes pecan interrompem esse ciclo. Esvaziamento gástrico lento, reduzir a produção de glicose pelo fígado e ativar a absorção de glicose nos músculos. Isso significa que seu corpo começa a usar o açúcar de forma mais eficiente, sem a necessidade de grandes quantidades de insulina. Pesquisas mostram que comer nozes pecan pela manhã pode reduzir significativamente os picos glicose após as refeições e manter curvas de glicose mais estáveis por várias horas. Isso os torna em uma das melhores ancoragens distúrbios metabólicos para pessoas com diabetes no início do dia. Uma pequena porção de nozes pecan fornece proteína vegetal de alta qualidade, gorduras de qualidade e que sejam benéficas para o organismo. Coração e fibra, juntamente com apenas quantidade mínima de açúcar natural, que é absorvido muito lentamente. As nozes pecan contêm tiamina, zinco, magnésio, cobre e cálcio, uma combinação que suporta reparo o sistema nervoso, sistema imunológico, a ação da insulina, fluxo, produção de sangue e energia. O índice glicêmico é muito baixo, o que significa que torna-se uma das nozes manhãs mais seguras para aqueles. Eles vivenciam tanto o jejum quanto altos e baixos depois do café da manhã. O que faz nozes pecan realmente? As promoções da manhã são o caminho, que influenciam os hormônios envolvidos aos desejos, ao apetite e armazenamento de gordura. Suas gorduras monoinsaturadas aumentam a sensibilidade à leptina, o hormônio de saciedade com a qual muitas vezes lutam pessoas com diabetes, e reduzir o grelina, o hormônio da fome. Essa mudança pode reduzir significativamente o apetite, especialmente os episódios de desejos intensos que ocorrem depois do café da manhã. As nozes pecan também contêm esteróis, vegetais que bloqueiam a absorção de colesterol e ajudam a baixar níveis de LDL, reduzindo o risco cardiovascular. Isso é um benefício essencial para pessoas com diabetes, cujo risco de doença cardíaca é muito mais alto. Como as nozes pecan são digeridos, seus polifenóis e antioxidantes, incluindo ácido elágico, estresse oxidativo e inflamação, ajudando a proteger os nervos, rins e vasos sanguíneos sangue devido aos danos diários causados por diabetes. Dentro dos nervos, as nozes pecan. Eles oferecem um leve efeito curativo, mas constante. Seu cobre e tiamina trabalham juntos para apoia a condução nervosa, melhora reparar e reduzir sensações queimação ou formigamento nos pés e mãos.
Para aqueles que acordam com dormência ou rigidez, nozes pecan. Eles ajudam a aliviar esses sintomas por meio de otimizar o fluxo sanguíneo e apoiar a energia dentro das células nervosas. O magnésio relaxa os músculos tensos, ajuda a regular as flutuações a pressão arterial matinal, diminui e reduz frequência de câimbras no pernas. Um dos benefícios mais frequentemente mencionados, o alto efeito das nozes pecan é o seu efeito positivo no fígado e no sistema digestivo. Suas gorduras ativam a AMPK. A mudança metabólica que reduz a gordura do fígado melhora a sensibilidade à insulina e diminui a liberação de excesso de glicose. Este é um fator crucial para o controle do açúcar em jejum. A fibra da noz pecan também é nutritiva. Bactérias intestinais produzindo AGCS que reduzem a inflamação em todo o corpo. Um benefício profundo para a saúde metabólica. Um fato interessante: nozes pecan. Eles contêm uma das maiores concentrações, altos níveis de antioxidantes entre todas as nozes, o que as tornam excepcionalmente eficazes para reduzir estresse oxidativo e promover a cicatrização intestinal. E aqui vai um mito para esclarecer. Muitos. As pessoas acham que as nozes pecan são muito alto teor de gordura para pessoas com diabetes, mas o tipo de gordura nas nozes pecan, na realidade, melhora a função do insulina, reduz a inflamação e ajuda a reduzir a gordura no fígado. O segredo é consumi-los na quantidade certa, correto? E evite completamente o cristalizadas, glaceadas ou com versões caramelo, já que isso aumentará o açúcar na corrente sanguínea rapidamente. Para uma rotina matinal simples, experimente e consuma sua porção de nozes pecan cruas ou torrada seca 10 a 15 minutos antes do café da manhã. Isso prepara seu sistema de insulina e retarda o impacto da glicose qualquer alimento que você consumir continuação. Uma dica para a saúde em geral é brindar ao toste levemente as nozes pecan em uma frigideira seca, por 2 ou 3 minutos e aproveite os quentes, porque isso realça o seu sabor sem alterar as seus benefícios nutricionais. Ao incorporar essas frutas simples, adicionar manhãs secas à sua rotina começará a perceba uma energia mais consistente, um açúcar mais suave e com menos jejum desejos antes do café da manhã. É um pequeno hábito que muda, silenciosamente, o dia todo. Se este vídeo te ajudou, peço que o coração que você dá ao botão curtir. É assim que você informa ao YouTube que isto é um conteúdo valioso e mostrarei para mais pessoas. Pessoas que precisam ouvir isso, uma mensagem de esperança. E se você quiser, continue aprendendo para dominar sua saúde. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora quero ouvir sua opinião. Deixe-me um comentário. Comente e diga de onde você está assistindo. Vou ler todos os seus comentários. Obrigado por assistir e mantenha-se firme.